casamos dia 21 de março de 2009, então faz 14 anos que nós estamos casados. A gente parou de tomar anticoncepcional quando nós completamos 5 anos de casados, acho que foi, né? Então a gente achou que 2014 era o ano que ia engravidar, mas não foi bem assim. E aí a gente começou a fazer as tentativas e idas ao médico, né? E os médicos falando que eu sou saudável, mas não conseguia engravidar. E aí, dentro de 4 anos, assim, a minha saúde hormonal mesmo, assim, ficou péssima. Só foi piorando ao ponto de várias vezes, assim, eu ficar, assim, no limite de uma anemia, assim, porque o meu ciclo era muito desregulado. E os médicos não me diziam que eu tinha. Aí eu cheguei aí para um médico lá em Nagoya, porque eu falei, vou nesse, daí que falou assim, não, ele é milagreiro, todo mundo que não consegue engravidar, chega nele, diagnosticado, faz tratamento e logo engravida. E ele foi péssimo comigo, sabe, muito grosso. E ele falou assim, você tem síndrome de ovário policístico, enquanto você não emagrecer, você não vai engravidar, então, depois que você emagrecer, você volta aqui. E ele me largou, assim. Aí eu falei, mas você não vai me passar por um endócrino, um nutricionista, algum especialista para me ajudar? Ele falou, não, aqui não tem dessas coisas. Se vira, né? E a gente voltou de Nagoya chorando, porque foi assim como tirar o nosso chão. O que a gente vai fazer? Aí no mesmo ano, nós fomos para o Brasil. E eu falei para o Leonardo, eu preciso ter uma confirmação e uma direção, porque a gente está nessa há muito tempo, né? E aí o médico no Brasil é muito diferente do médico do Japão. Só que eu também não sei se isso é bom, sabe? Porque o médico daqui deu esporro no Brasil e falou, não, filha, síndrome de ovário policístico é tranquilo, você só vai tomar esse remédio aqui, aplicar uma injeção na barriga e você vai engravidar rápido. Só que o remédio era fortíssimo, atacava demais o meu fígado. As injeções também não eram tão fáceis assim, mas a gente trouxe para cá e fizemos isso por quase 1 ano. Só que nesse 1 ano, chegou a várias semanas, assim, eu tomava o remédio, eu atacava o meu fígado, eu ficava com enxaqueca e aí eu não conseguia comer, dormir, trabalhar, era horrível. Aquilo foi deixando assim a gente assim bem deprimido, porque você está procurando algo para melhorar a sua saúde e você se vê doente toda semana. E realmente esse tratamento ajudou a equilibrar o que estava desequilibrado. Eu emagreci um pouquinho, mas não era o suficiente. Passei pelos médicos aqui no Japão, eles falaram assim, olha, você está tomando 500 mg, você tinha que tomar no mínimo 1000 mg por dia. Então, o diagnóstico do Brasil está certo. E também foi a mesma coisa, se vira. Depois que você resolver sua situação, você volta aqui. E depois de algumas crises de ansiedade, eu entendi que eu precisava cuidar de mim para então retomar o tratamento ou alguma coisa, porque eu estava ficando bem ruim. E até o Leonardo não tinha tanta assim, noção do quanto que eu estava tendo essas crises assim. Então, eu só era a louca que queria engravidar. Até que aí ele foi vendo assim, né, que eu tava ficando muito mal. E aí eu falei pra ele, eu tenho que cuidar de mim. Porque ao mesmo tempo que a gente tava assim, sabe, naquela ansiedade de querer ter um filho, toda vez que atrasava o meu ciclo e vinha aquela esperança, ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, se eu engravidar hoje, será que eu vou viver para ver esse filho? Será que eu vou sobreviver? Então isso sempre me trazia muito medo. Eu não tinha segurança que aquela gestação ia dar certo, que o bebê ia viver, que eu mesma ia viver. Eu tinha muito esse medo, essa insegurança. E aí comecei a cuidar de mim, né, fazendo acompanhamento para emagrecer, cuidando da alimentação e assim, nossa, Deus usou várias pessoas para me abençoar, né, nesse processo. A primeira de todas foi o meu próprio marido, porque se ele não tivesse me apoiado, né, tivesse investido mesmo, eu não teria conseguido sozinha. Eu entendi que eu precisava de ajuda. E não era uma ajuda só de tipo assim, força, gambatê, você vai conseguir. Era além disso, né? Então, né, foi assim, um período longo, que deu um total de 9 anos.
E aí, em outubro do ano passado, eu engravidei. Do nada, você acorda, uma dor de cabeça, e você passa muito mal e tem que ir embora do lugar que você tá. Você não aguenta ficar ali. E aí, chegamos em casa, faz o teste, sabe? Positivo, maior alegria da nossa vida. Fomos no médico e aí veio a má notícia. O seu bebê não está desenvolvendo tão bem e o seu HCG está muito baixo. Mas aí a gente falou, não, a gente vai orar, vamos orar. E oramos e a gente queria tanto, a gente idealiza assim esse momento, né? Vou comprar uma xicarazinha para entregar para o vô e para a avó, um sapatinho para fazer aquela surpresa para a família. Mas a gente entendeu que não era tempo para isso, que não era o tipo de gravidez que se faz uma surpresa, era o tipo de gravidez que se busca ajuda em oração. E aí a gente contou, né, para os nossos pais, pedimos oração, e aí em novembro o nosso bebezinho realmente se foi um aborto espontâneo, e assim, quando a gente foi no médico para constatar, né, foi como se Deus tivesse tirado com a mão, sabe? Quando não sobra nada e nem deixou que eu visse, Então, eu vejo a mão de Deus nisso. E aí a gente falou, vamos agora... a gente ia para a Universal, não fomos, né, porque estava grávida. Então, a gente vai viajar um pouquinho, a gente vai relaxar um pouquinho, porque agora, né, depois de um aborto, vai demorar um pouquinho para engravidar, mas a gente vai continuar tentando, não desistimos, mas vamos dar uma aliviada, né, na nossa cabeça. E aí, em janeiro, eu engravidei novamente. Foi assim, só o tempo de um ciclo, e eu engravidei novamente, e foi assim, a gente ficou, como fala lá em Salmos, né, estamos como quem sonha, assim. I can feel there is somebody here. And he's watching over me tonight as he takes away my fears. Lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know. E aí a minha irmã que ficou assim me incentivando, não vem fazer, eu tenho um teste aqui em casa. Faz esse teste. E aí eu fui na casa dela e fiz o teste, bem assim como, sei lá, como quem não tem esperança de nada. E foi assim um momento de muita festa, eu e ela chorando, né? Meu cunhado ficou até assustado, nossa, quem que tá chorando na casa? E ele veio ver, era nós duas assim chorando, foi um momento muito marcante. E aí dessa vez, né, como foi bem sofrido a primeira, aquela coisa, aquela aflição, né? O bebê desenvolve, não desenvolve. Então, eu falei para minha irmã assim, vamos guardar segredo nós duas até a consulta de mais ou menos 6, 7 semanas, pra gente constatar assim algo mais, né, certinho. E aí eu conto pro Leonardo. Aí eu fui no médico e aí eu dei um presente para ele. Ao abrir o presente, aí tava a roupinha, né, do nenê, tava a ultrassom, ao mesmo tempo uma alegria, mas ao mesmo tempo veio toda aquela cena que nós passamos, fazia nem 3 meses, né, a perda do filho. Então, assim, veio aquela preocupação. E primeiro, assim, o médico, quando ela começou a fazer o tratamento nessa clínica, né, a última clínica que ele estava fazendo o tratamento, o médico falou, ó, se for para você engravidar, só se Deus quiser. Falou desse jeito, o japonês. E veio, Deus quis, e veio mesmo. O primeiro filho veio. Aí no final nem precisou fazer o tratamento, né? Então veio o primeiro, perdemos, mas veio o segundo, ele ficou também, o médico falou, nossa, mas tipo, não fazia nem 3 meses que perdeu, já veio outro. Então foi assim, eu vejo em tudo isso a bondade, a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa vida, sabe? Então, Amém. A vinda do Jonathan foi, assim, quando eu fiquei sabendo, uma alegria só de ver, assim, né, um embrião dentro da bolsa gestacional. Foi uma alegria, assim, não dá para explicar, né? Porque do primeiro nós não chegamos eu não consegui nem ver, né? Ela disse que viu alguma coisa, mas não tinha mesmo, né? Então, no segundo foi assim, Deus derramou sobre nós essa bênção, essa alegria aí de o Jonathan aí
Aí chega a fase que ele começa a mexer, nossa, aí é muito bom. Eu fico perguntando se ele tá acordado, se tá dormindo, só pra ver ele mexendo, assim, ó. Ver a reação dele com a música, quando começa a tocar, né? Então, ela canta também na igreja, então eu toco. Meu, é muito bom ver assim, né? Ela fala, ele tá animado aqui. A gente tá no ensaio, ele fica mexendo. Tá gostando. Ou às vezes tá só um solo de violão, assim, aí ele parece que curte bastante, sabe? Mexe bastante. É bem gostoso. Eu achei que o nosso chá revelação foi bem emocionante, não só porque todo mundo tava ali se alegrando com a gente, mas porque a gente escolheu os nomes, né? E Jonathan significa dado por Deus. Então, assim, quando a gente realmente descobriu, é menino, né? Não é por causa de ser menino, não é por ser menino, porque a gente já amava o filho ou a filha de maneira igual. Mas, assim, acho que, sabe, veio para cumprir todo o propósito. Assim, Deus falando que estava nos dando mesmo, entendeu? Então, assim, ser o Jonathan que está vindo fez todo sentido, entendeu? É um presente de Deus, eu estou dando para vocês um presente, então por isso que é o Jonathan. Mas, assim, Jonathan parece que casou, então acho que foi um momento muito marcante. O chá da revelação foi uma surpresa para todos eles e para nós também. Mas, assim, a gente estava preparado que se fosse menino, íamos receber com muito amor, né? Então, tranquilo. Mas foi uma surpresa muito grande. Então, foi esse momento que ele apareceu, o meninão, fortão, Jonathan. E o nome, eu já tinha esse nome na cabeça faz tempo. Se tiver um filho, eu vou dar o nome de Jonathan. Então, e assim, a gente estava com dificuldade para ter no nome da menina, né? Então, Deus era para ser. Era para ser, tipo. A gente tem agora um grande desafio, na verdade, eu diria. O desafio de deixar um legado na vida do Jonathan. A gente não teve pais que nos deixaram herança de nada, né? Nós temos pais vivos ainda e se eles quiserem deixar herança para nós, a gente vai aceitar, mas a gente foi educado dessa maneira, né? À luz da palavra, de que herança não é nada. A gente precisa mesmo deixar um legado, né? Marcar a vida dos filhos. Nós fomos marcados, estamos sendo marcados pelos nossos pais, pais que amam o Senhor, que temem o Senhor, que colocam Deus no centro de tudo. E é isso que a gente deseja para a vida do Jonathan. Então, a gente tem, assim, buscado e pensado muito sobre isso, né? Em como que a nossa vida vai marcar a vida do nosso filho, como que a gente vai instruí-lo na palavra para que ele ame Jesus acima de todas as coisas. Se ele quiser ser um bom profissional, ele tem toda a nossa bênção. Se ele quiser, né, tudo que ele quiser fazer, a gente vai apoiar, desde que Jesus seja o centro da vida dele. E isso que a gente, sabe, intencionalmente quer estar sempre expressando, levando a palavra. E a gente sabe que isso não é com palavras, é com a nossa vida. Então, a nossa oração tem sido para que Deus nos faça essas pessoas, que inspirem a amor a Deus, que inspirem nas coisas mais simples, na comida que eu faço, na maneira que eu cuido do meu marido, cuido da minha casa, que o meu filho veja, né, que a gente ama Jesus acima de todas as coisas. Como pai, expectativa assim, eu pretendo ser, né, um desafio de ser aquele pai que ama, que está sempre junto com o filho, mas primeiramente que ama a esposa, porque isso daí é a base da família, né? Então a aliança, o amor entre nós, entre o cônjuge, vai fortalecer o caráter, personalidade do Jonathan. Isso daí, ele tem que ter essa referência. Isso daí é uma referência, um legado que nós podemos deixar, mais do que uma herança, mais do que as coisas, é deixar esse legado da nossa vida, né? Como cônjuge, nós temos uma aliança diante de Deus e um amor um pelo outro, né? Eu acho que no mundo que nós estamos vivendo, e ele está chegando no mundo, às vezes as pessoas não tendo referência de pai. Então, eu quero ser esse pai, que está um pai presente, um pai que ama a Deus acima de todas as coisas, ama a minha esposa,
É um pai que, pô, quando ele querer lembrar do pai, cara, meu pai, ele é uma referência para mim. Eu quero que ele me lembre assim, que ele tem um pai e ele pode contar comigo. Jonathan, meu filho, eu quero que você saiba que a mamãe ama muito você, o quanto você foi desejado, esperado. Você é um presente de Deus para a minha vida, para a vida do seu pai e para a sua geração. Que você ame a Jesus acima de todas as coisas e que a sua vida e o seu estilo de vida reverbere Cristo por onde você for. E a mamãe vai estar sempre do seu lado. Jonathan Kuhn, meu filhão, carinha, bacana, cara. Quero que você ouça esse vídeo, né? E lembre sempre que o Pai te ama e, acima de tudo, o Pai Celestial ama você mais do que tudo. E você pode ter essa identidade em Cristo Jesus, sabe? Como quando o Pai falou para Jesus Cristo, você é meu filho amado, então ele fala para você também, você é meu filho amado. E eu posso dizer para você é meu filho amado. Pode contar comigo, viu, carinha? Te amo. De você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você.